Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Vamos dar início ao nosso devocional. Hoje é o nosso terceiro dia de gratidão que transforma. E hoje nós vamos agradecer a fé antes de ver. Sabe? Aquela fé que a gente tem antes de ver. Pela fé eu recebo as mais ricas bênçãos que o Senhor tem destinada nos gêneros celestiais para a minha vida. Eu recebo a libertação, a cura, a transformação, o escape, o livramento. Amém? Amém. Então, vamos dar início ao nosso devocional. Bondoso Deus e amado Pai, graças te damos por sua misericórdia e fidelidade. Senhor, muito obrigado pelo teu prover sobre nossas vidas, sobre o meu lar, sobre a minha família. Obrigada, Senhor, porque grandes coisas o Senhor tem feito em minha vida. Grandes coisas o Senhor tem feito em minha família. Tu já fizestes e ainda tens para fazer grandes coisas. Ah, Senhor Jesus, ministra em nós, abre o nosso discernimento, conhecimento, dê-nos sabedoria, abre os olhos espirituais e também os olhos do nosso coração, para que vejamos a Ti, Senhor. Queremos e precisamos de Ti e queremos ver o Teu toque, o Teu mover, o Teu fluir. Senhor, muitas das vezes, com tantas coisas no nosso dia a dia, é tanto problema, é tanta coisa, que nós estamos insensíveis para os detalhes que Tu tens nos mostrado e nós não temos apercebido, Senhor. Mas, Senhor, fala conosco, porque Tu tens o poder e a autoridade de tocar aonde ninguém pode, de destravar o que ninguém pode, de bloquear o que ninguém pode. Ah, Senhor, faz maravilhas em nós através deste devocional, que venhamos aprender mais de Ti e tudo que aprendemos pomos em prática em nossas próprias vidas, honrando e glorificando o Teu santo e glorioso nome. Em nome de Jesus eu oro e já te agradeço. Amém. Vamos lá? Hoje é o nosso terceiro dia de 5 dias. 5 dias. E hoje é a fé agradece antes de ver. Então, a gratidão pelo que ainda não aconteceu. A fé agradece antes de ver. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, porque andamos por fé e não pelo que vemos. Tem até um louvor que fala sobre: vivemos por fé, estamos de pé. Paulo escreveu essas palavras para lembrar aos cristãos que a vida com Deus não se baseia em aparências, mas em confiança. Não é em aparências, não. Ah, porque tá tudo bem, então vamos agradecer. Não, é quando tá tudo desmoronando, você não encontra saída, as coisas estão se apertando, estão ficando difíceis, mas a gente precisa crer que pela fé teremos boas notícias em breve. O andar por fé significa seguir em obediência, mesmo sem enxergar o resultado. É a constância de buscar a Deus que nos faz andar por fé, que significa seguir em obediência, buscando sempre não desistir. A fé não ignora a realidade. Não é isso, não é você fechar os olhos para o que está acontecendo. Não é isso, é você olhar para o que está acontecendo e confiar que Deus tem mais e melhor para mim e para você. E que Ele
tem uma solução para tudo. Hoje eu vi um vídeo que quero compartilhar com vocês. Quero muito compartilhar com vocês esse vídeo, porque esse vídeo é um ato de fé. Esse vídeo me fez pensar o que eu faria se fosse eu ali nessa situação. E quero deixar aqui para vocês pensarem também o que vocês fariam se fosse vocês ali no lugar dessa pessoa. Eu vou mostrar para vocês um vídeo sobre um rapaz que ele é piloto de helicóptero, piloto de avião. E ele estava pilotando o avião e o avião dele caiu na floresta, na Amazônia. Pois é. E então o que aconteceu? Ele começou a rezar, orar. Não sei se ele é cristão, se ele é evangélico, se ele é católico, eu não sei. Só sei que ele crê em Deus. Só sei que ele orou. Só sei que Deus o ajudou. Mas ao princípio, ele tinha tudo para reclamar, para murmurar, para falar, para se aborrecer. Mas ele continuou pedindo. Ah, Jesus, não faz chover hoje não. Se o Senhor quiser que faça chover hoje, que não seja tão forte, Jesus. Por favor. Mas parece que quanto mais ele pedia que a chuva fosse fraca, mais a chuva era forte. E a chuva era torrencial. E caía sobre ele. E despencava. E despencava. Mas, no meio disso tudo, estava o zelo, o cuidado, o amor, o carinho, a salvação da vida dele. Era Deus mandar chuva. Eu vou mostrar para vocês o vídeo. Olha que coisa linda. Veja bem. Vejam. Apareceu no noticiário pelo visto. E esse moço, ele está dando essa explicação. Prestem bem atenção. Olha isso. Que linda. A gente tem que aprender a se abrir para a providência divina. É como na história lá. A gente tem que aprender a se abrir para a providência divina. É como na história lá daquele piloto Antônio Senna, que o avião dele caiu na floresta amazônica, ele ficou 36 dias andando pela floresta, e uma das coisas que ele conta é que ele rezava diariamente para Deus não mandar chuva. E assim que ele rezava, Deus mandava um toró para cima dele. E aí ele rezava pedindo: Senhor, manda pelo menos uma chuva mais fraquinha. Não manda uma chuva forte. Deus mandava uma chuva brava para cima dele. E assim foram durante 36 dias. Deus parecia que estava fazendo exatamente o contrário do que ele pediu, para irritar ele. E depois de 36 dias ele encontra no meio da floresta um grupo de homens, de trabalhadores que estavam catando castanhas lá pela floresta e que serão responsáveis pela salvação dele. Conversando com o sujeito diz para ele: a gente só está aqui mais ou menos por um acaso, porque a gente cata castanha lá embaixo, mas tinha pouca e a gente teve que entrar mais para dentro da floresta. Mas a gente só conseguiu fazer isso por causa da chuva, dessa chuva forte que está caindo aí, porque o barco só consegue fazer a travessia quando o rio está cheio. Então, quer dizer, aquela chuva que era o maior obstáculo do piloto na floresta foi, na verdade, a causa da sua salvação. Se não tivesse chovido, ele não teria saído daquela floresta, estaria morto hoje. A vida é cheia dessas coisas. É cheio de costuras e de linhas cujo sentido total a gente não vê. Mas a gente tem que confiar nela e aprender a se abrir para a providência divina, que faz tudo pelo nosso bem. A gente tem que aprender. Entendeu? Então, pela fé, ele continuou pedindo. Ele continuou pedindo. Ele continuou crendo que Deus ia, mesmo mandando chuvas e chuva e chuva, ia providenciar para ele a libertação dele dali daquela floresta. Mas olha, você já parou para pensar que não foi só a libertação dele da floresta que Deus fez
Deus, através da vida dele, gerou um testemunho magnífico, que eu estou desfrutando desta maravilha de testemunho, e você também. Mas milhares de pessoas já viram e já foram fortalecidas na fé. Assim espero que você também seja. Então, a fé, ela não se baseia em aparências, mas em confiança. Na confiança de que Deus está ouvindo. Na confiança de que Deus está trabalhando. Na confiança de que Deus está provendo. E que Ele vai, no tempo certo, entregar o melhor para mim e para você. A fé não ignora a realidade, ela apenas escolhe ver além do que os olhos mostram. Se esse rapaz só olhasse para a realidade dele e deixasse de orar, e deixasse de pedir, vocês acham que Deus teria tirado ele de lá? Eu acho. Porque é para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Mas conforme ele não desistiu, mesmo o inimigo tentando enfiar, lançando setas e dardos, tudo para cima dele, tentando dizer para ele que Deus estava fazendo tudo o contrário do que ele pedia, que Deus não estava ouvindo, que era tudo para destruir a vida dele, que ele deveria, sei lá o quê. Mesmo assim, ele preferiu confiar que Deus estava escutando ele e que cuidava dele e estava providenciando o melhor para ele. Agora, vocês já imaginaram se não houvesse chuva? Quando é que ele iria sair de lá? Talvez não fosse em 36 dias. Talvez fosse em mais dias. Porque é uma floresta. E o pessoal estava na parte de baixo. Subiram para onde ele estava, porque choveu. E os rios se encheram. E houve a possibilidade de chegar até ali. Que maravilha! Que maravilha! Paulo ensina que viver pela fé é caminhar com base nas promessas de Deus e não nas circunstâncias momentâneas. Uma aplicação pessoal na minha e na sua vida. É fácil agradecer quando já deu tudo certo. Difícil é agradecer quando o milagre ainda não chegou. Quando o coração ainda espera e o caminho parece parado. Quantas vezes olhamos ao redor e não vemos nada acontecendo, e o coração logo se enche de dúvida. Mas andar por fé é acreditar que Deus está trabalhando mesmo quando parece silêncio. É continuar orando, plantando, obedecendo, mesmo sem sentir nada. Isso é constância. Porque a fé não é um sentimento, é uma decisão. Eu decido confiar, esperar e descansar, porque Deus está cuidando de mim e do melhor jeito, da melhor forma. Hoje o convite é simples, mas profundo. Você vai escolher caminhar pelo que sente ou pelo que sabe que Deus prometeu? Uma reflexão prática.
A gratidão que ainda não aconteceu é a oração das pessoas que decidiram descansar no tempo de Deus. Ela muda o foco da espera. Em vez de olhar para o que falta, você passa a olhar para quem prometeu. Paulo sabia que viver pela fé é andar por convicção, não por confirmação. Então, agradeça pelo emprego que ainda vai vir, pela cura que já está sendo preparada, pela resposta que está a caminho. Porque quando a gratidão antecede o cumprimento, o coração se enche de paz e o medo perde força. Um desafio espiritual. Quem puder, escreva na sua Bíblia: enquanto eu espero, Deus trabalha. Escreva lá o versículo de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Sublinha ele, porque andamos por fé e não pelo que vemos. E aí você escreve assim, ó: enquanto eu espero, Deus trabalha. Mas se você não pode fazer isso, não tem problema. Diga agora: Senhor, enquanto eu espero em Ti, Tu trabalha. Aleluia. Aqueles que podem escrever no seu caderno, escolha uma área da sua vida onde você ainda não vê respostas. Mas se você não vai escrever, não tem problema. Peça ao Espírito Santo para te mostrar qual é a área da sua vida que você ora e você ainda não vê a resposta. E diga assim: eu ainda não vejo, mas eu creio, Deus está trabalhando. Ore e agradeça antecipadamente pelo que Deus vai fazer. Amém? Vamos orar. Põe a mão em seu coração e ore juntamente comigo. Obrigada, Senhor, porque mesmo quando eu não vejo, o Senhor está agindo. Hoje eu quero te agradecer pelo que ainda está no invisível, pelos planos que estão sendo formados, pelas respostas que estão a caminho e pelas promessas que estão amadurecendo. Dá-me uma fé que agradece antes de ver, um coração que descansa, mesmo esperando, e olhos que enxergam esperança no silêncio. Que a minha gratidão de hoje se torne o testemunho de amanhã. Em nome de Jesus eu oro. Amém e amém. Declare assim em nome de Jesus: eu declaro que minhas finanças são abençoadas e que Deus multiplica o que está em meus celeiros e em minhas mãos. Em nome de Jesus eu oro. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda a paz. Que a alegria e a misericórdia do Senhor seja sobre ti em todo o tempo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Até amanhã, se Deus quiser.